Meu nome é Andréa Paula, né? Eu sou batizada aqui pela Igreja Batista Sinai e vim contar para vocês hoje uma história de como esse livrinho aqui, esse Novo Testamento, mudou toda a história da minha vida, né? Mudou a partir daquele momento o meu caminho com Deus e com o mundo, né? A forma com que eu via o mundo e as coisas do mundo. Então, eu estava passando assim, na minha vida, por muitos problemas familiares, né? Minha mãe com depressão, meu pai tinha acabado de ficar desempregado, e éramos 4 filhos, né? Eu era caçula, e a gente vinha numa turbulência e numa tristeza muito grande. A família vinha sendo balançada por diversas coisas assim, que a gente não esperava no momento. E a depressão de minha mãe, de alguma maneira, afetava todos nós de uma maneira ímpar. A gente achava que, de alguma maneira, ela nos amava menos. A gente não entendia muito o processo. E eu acabei adoecendo, né? E eu fiquei bastante doente. Eu fui para o médico chegou a cogitar de que meu organismo não estava funcionando, que eu vinha realmente aí num processo de falência, né? Então, o médico passou uma dieta bastante severa. Eu comecei a fazer uma dieta bastante severa e vinha definhando literalmente. Nessa época, né, da universidade, eu era ateia, né, e bebia, obviamente, de todas as fontes que vocês puderem imaginar, da filosofia, da sociologia, da própria literatura, e aquilo ali era a base e fomento para o meu conhecimento de vida, para a minha forma de vida. Mas aí eu passei literalmente um ano inteiro, né, no fundo do poço. Eu chorava muito, eu não entendia, eu estava bastante deprimida, vinha doente, né, vinha sem entender literalmente as coisas que vinham acontecendo na minha família. E eu passei por um período assim em que estava tudo caminhando muito dificilmente. Como a gente não entendia a depressão de minha mãe, a gente passou aí a ter que mudar toda a nossa estrutura. Literalmente dentro da universidade eu tive que trancar algumas disciplinas, tive que ficar mais tempo disponível em casa e passei ali, na verdade, a beber, né? Eu precisava encontrar de alguma forma um acolhimento, eu não sei nem explicar assim. Enfim, eu precisava encontrar de alguma maneira o conforto, e a bebida naquele caso era um conforto. Então todas as vezes antes de eu entrar na faculdade, eu bebia na frente da faculdade, numa barraquinha que tinha um copinho de bebida, e eu precisava entrar na universidade todos os dias, praticamente alcoolizada, né? A gente costumava beber e eu também bebia todos os dias para me livrar daquele sofrimento. Era uma forma que eu tinha de me livrar do sofrimento, ou então de esquecer o meu sofrimento. E aí, enfim, um belo dia, né, diante dessas muitas questões que se passavam na minha cabeça, diante desse sofrimento, eu, passando pela universidade, encontrei com um grupo de gideões, todos de amarelinho, eram muitos senhores, né? A maioria das pessoas eram bem mais velhas. E um rapaz, um senhor, estava com a mochila, né, baixo assim, segurando vários Novos Testamentos. E aí, quando ele me avistou, eu sempre fui da filosofia, eu era ateia convicta e sempre odiei crente. Então, se eu visse algum crente pela minha frente, eu já ficava ali, tipo, o que esse povo está fazendo aqui? Né? Eu não entendia muito bem o processo de evangelismo e achava de alguma maneira que aquele dali não era espaço que convinha para a igreja. Então, quando eu avistei ele veio em minha direção, ele se levantou e veio em minha direção, aí me oferecendo este Novo Testamento, literalmente. E aí eu fiz, não, eu não quero, eu sou ateia e tal. E ele insistiu, eu fiz, não, eu não gosto, eu sou ateia. E aí foi um pouco ríspida com ele, mesmo assim ele não desistiu. Ele levantou, veio em minha direção, eu fui saindo, ele continuou vindo em minha direção, segurou na minha mão e aí fez apenas segure. Quando ele falou assim, apenas segure, é como se de alguma forma aquele gesto de carinho, aquele gesto de amor que transbordava já, né, de Cristo dele, passasse para mim. E aquilo ali, espiritualmente, é como se o Espírito Santo tivesse me tocado naquele momento, mas eu ainda não fazia ideia do que estava acontecendo, mas já sentia que de alguma forma aquilo ali ia mudar, sabe, o meu percurso, a minha vida. E aí segurei, né? Eu lembro que eu tinha ido para a universidade, eu passava o dia todo na universidade para não ter que ficar em casa, né? As circunstâncias não
não eram tão próprias assim, eu acabava me deprimindo mais, não conseguia estudar. E aí eu lembro de ter sentado na cadeirinha, começado a folhear e comecei a ler o livro de Mateus e aí comecei a pensar, né? E se Jesus Cristo realmente existiu? E se esse amor realmente é real? E se isso aqui realmente for real? Né? E aí eu comecei a pensar, até filosoficamente, eu fiz, poxa, eu acredito em tanta gente, Nietzsche, Foucault, tanta gente que ficou fadado aí, ninguém sabe de nada. A verdade é que a gente não sabe de nada, que as pessoas estão sempre especulando. E por que não especular e pensar em algo que pode realmente fazer a diferença na vida das pessoas? E aquilo ali ficou remoendo na minha cabeça. Eu lembro de ter chegado em casa. E aí, assim que eu cheguei em casa, eu já fui logo, tomei meu banho, já comecei a pensar, a refletir sobre isso. Não parei mais de pensar sobre isso. E pensar literalmente na possibilidade de Jesus Cristo realmente existir. Aí eu lembro que eu peguei a Bíblia de minha mãe e entrei no quarto, fechei a porta e fiquei pensando, eu fiz, mesmo sem acreditar, porque nessa época eu demorei ainda muito tempo para conseguir realmente firmar minha fé, não foi fácil. Mesmo depois eu entrando na igreja e tal. Aí eu entrei no quarto e falei, Senhor, Deus, se você realmente existir, transforma por inteiro a minha vida. Né? Eu já pensei várias coisas que estão aí no mundo de conhecimento. Ninguém sabe exatamente de nada, a gente não sabe exatamente por que a gente está aqui. Mas se houver uma fagulha, uma possibilidade da sua existência, toma a minha vida completamente em suas mãos. E aí eu lembro, eu não sabia nem que tinha esse negócio de aceitar Jesus, eu não conhecia nada da igreja evangélica. Minha família vinha do catolicismo, né? Apesar de que os filhos já estavam todos afastados. Então eu ali peguei a Bíblia, me deitei no chão, fiquei toda estirada no chão. Aí eu lembro de ter falado, Deus, toma a minha vida completamente em tuas mãos. E se você me prometer uma semana de paz, eu vinha com muito conflito, eu vinha, sabe, eu estava no fundo do poço. Minha saúde mal, minha família mal, meus pensamentos ali me corroendo por dentro. Tinha dias que eu nem conseguia chegar na universidade, que a confusão era tão grande que eu ia parar em qualquer outro lugar, né? Então, assim, naquele momento de entrega, eu fiz, Senhor, se você me prometer, né? Eu prometo hoje que se o Senhor disser, me mostrar a tua existência, eu preciso de uma semana de paz. Eu entro numa igreja evangélica que eu odiava crente, gente. Eu não suportava ver crente. Por onde eu passava, eu lembro de falar assim, de achar que de alguma maneira todos esses discursos que são feitos na sociedade sobre o evangélico, de que a gente incomoda as pessoas, que a gente não tem limite com o negócio de evangelismo, eu também pensava todas essas coisas e achava ali que de alguma maneira via o crente como algo negativo, né? Infelizmente, ainda é uma realidade na sociedade de hoje, ainda mais dentro da universidade, que a gente sabe dos N problemas que a gente tem. E aí me deitei no chão, eu lembro de ter estirado minhas mãos diante da Bíblia, eu fiz, Senhor, se o Senhor se revelar a mim, eu preciso de uma semana de paz. Domingo de manhã, naquela igreja que eu fui um dia, que foi a única igreja que eu entrei, eu apareço por lá. Mesmo não querendo, eu apareço por lá. E aí eu lembro de ter tido uma semana fenomenal, sabe? De conforto, assim, eu não sabia nem compreender aquilo ali. Era um conforto tão grande. Eu lembro de algumas pessoas terem me parado na rua, assim, e falar caramba e tal, de falar da presença do Senhor e tipo assim, as pessoas já viam a diferença e uma coisa que eu não fazia nem ideia do que estava acontecendo ainda. E em agradecimento ao Senhor, eu fiz, você cumpriu com sua parte e eu cumprirei com a minha. E assim começou a minha história na igreja evangélica, né? Literalmente na igreja Batista Sinai. Eu lembro de ter aparecido aqui num domingo de manhã e ter assistido ao culto, né, do pastor Paulo Lino. E ainda estava assim, ainda muito angustiada, né? Porque eu estava começando um processo longuíssimo e maravilhoso com Deus, que eu nem fazia ideia de que existia. Mas ali foi o meu primeiro sim. E minha vida começou a mudar e todas as minhas perspectivas de vida começaram a mudar. Deus começou a se revelar de uma forma muito intensa para mim. E simplesmente, eu digo, por um gesto de amor de alguém que não desistiu naquele momento
em que eu fui ali agressiva, que eu rejeitei de alguma maneira, né? Então a palavra do Senhor, ela é vive e eficaz, né? Nas nossas vidas. E naquele momento ali de um solo completamente sedento, Deus veio e se mostrou, Deus veio e literalmente não poupou as suas águas, né? Derramou todas as suas fontes de vida e de energia ali para mim e me fez renovar. E tem me feito renovar todos os dias da minha vida. E é isso assim que eu queria deixar para vocês hoje como testemunho, né? De como às vezes o evangelismo, uma simples entrega de um Novo Testamento, quando feito com amor, e eu lembro de ter feito essa reflexão, né? Eu fiz, meu Deus, realmente esse amor existe, esse amor está disponível, né? E a gente, nós como cristãos, a gente tem que refletir esse amor de Deus. E ele ali naquele momento que ele segurou na minha mão, foi simplesmente o suficiente para me desmontar e ceder todas as minhas questões filosóficas foram postas em apenas um gesto, né? Em um gesto divino e espiritual. E é isso que eu queria deixar como mensagem para vocês hoje. Não deixem de evangelizar, não deixem de pregar, né, o evangelho, porque sim, a entrega de um Novo Testamento ele pode e deve fazer diferença na vida das pessoas, hoje e sempre.